Aleluia. Existe, irmãos, os 5 sentidos do corpo humano, que são tato, olfato, paladar, visão e audição. Por que a audição? A Bíblia fala, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nesta noite, você pode ter entrado aqui com fome, mas nesta noite você está ouvindo a palavra, irmãos, que sacia a fome. Você está ouvindo a palavra que sacia a sede. Na banda cala sube como ela sai. A Bíblia fala, irmãos, que se os nossos ouvidos, a fé vem pelo ouvir, nós também não podemos emprestar o nosso ouvido para Satanás, para o adversário, para o inimigo. Até porque, irmãos, o inimigo ele não tem cara feia. O inimigo, irmãos, muitas das vezes é aquela pessoa que senta no banco do nosso lado, dentro do ônibus, no trabalho, é aquele colega de trabalho, é aquele vizinho tribulado, é aquele parente, ou até dentro da igreja, irmão, porque às vezes o inimigo usa quem está dentro da igreja para estar de você, e muitas das vezes eu e você, irmãos, ficamos dando ouvido. Irmãos, eu fujo de irmão do ministério, que em vez de estar sentado no ministério, louvando, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, com 2 horas de culto, está cochichando, falando, irmãos, eu não vou me ligar no culto, então eu fujo deles. Irmão, foge desses irmãos que fica falando do pastor, que fica falando do pregador, que fica falando do irmão, que fica olhando o sapato do irmão, que fica olhando o cabelo da irmã. Não empresta o seu ouvido da Satanás, sabe por quê? Porque isso também, irmãos, é veneno na panela. Sabe por quê? A panela também representa a igreja, mas a panela também representa, irmãos, o nosso corpo. Até porque a Bíblia fala, a Bíblia diz que o nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo. O Ruach Kadosh, Ruach no hebraico é Espírito, Kadosh é santo, santo é separado. Ou seja, todo ser humano é dotado de corpo, alma e espírito. Existe certas denominações que falam que o homem só tem corpo e alma, mas o homem não só tem corpo e alma, o homem tem corpo, alma e espírito, porque o corpo é esse meu corpo que sai do trabalho. Eu trabalho numa indústria de segunda a sexta, estou cansado, mas, irmãos, é um corpo que ainda que estou cansado, a Bíblia fala, irmãos, que ainda que nós estejamos cansados, o Senhor vai renovar as nossas forças. E a alma, irmãos, é algo de sentimento, a alma é algo de vontade. Há tanto que a Bíblia fala dos Salmos que assim como as corças, irmãos, almejam, assim também a nossa alma almeja ter uma casa própria, almeja ter um carro do ano, almeja ter alguém para viver a vida até o final do casamento. É a nossa alma, mas espírito, irmãos, é algo que faz ligação com Deus, até porque a Bíblia fala, a Bíblia diz que o homem está escrito morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e o espírito volta a Deus. Quantos estão entendendo? Levante a mão. Enquanto eu bebo mais um pouco d'água, você pode dar um glória. Então nós já falamos de um dos sentidos do corpo humano, que é a audição, que nós ouvimos. Não empreste o seu ouvido para irmãos boca fofoqueira. Não empreste o seu ouvido para irmãos que tem a dilacente. Não empreste o seu ouvido para irmão que tem a língua grande. Irmãos, a pior órgão que o homem tem, que o ser humano tem, é a língua, porque, irmãos, fica incomodando ele quer falar mal do irmão, ele quer falar mal da irmã, mas isso também é veneno na panela. Mas nesta noite, a farinha está aqui. Vai calabacanda, subiende, canda, arabastai. Um dos outros sentidos do corpo humano é a visão. Diga comigo, visão. A nossa visão, irmão, também não pode ter veneno. Quantos irmãozinhos, irmão, às vezes passa uma irmã, irmãos, uma irmã bonitinha, e ele vai dar aquele olhar 43, ele não consegue resistir, porque a irmã está com uma saia curta. Irmãos, na banda, cala sube, ele é como a sai. Mas o Senhor, irmãos, tudo ele vê. A Bíblia fala, a Bíblia diz que os olhos do Senhor, irmãos, ele contém
audição, visão, olfato. Olfato vem a ser aquilo que nós cheiramos. Tem coisas, irmãos, que às vezes é até cheiroso, aquele perfume da Natura, aquele perfume da Avon. Mas Jesus Cristo, Ele é a rosa de Saron, Ele é o perfume suave, Ele não é perfume de camelô, Ele é o único, irmãos, que tem o cheiro, exala o melhor perfume. Ainda, irmãos, que hoje eu vejo com um perfume bom, mas daqui a um tempo, irmãos, a essência vai acabar, e aí, irmãos, o perfume vai embora, mas nós temos, irmãos, que exalar o perfume, o cheiro de Cristo. Quem nesta noite quer ter um perfume, o cheiro suave de Cristo, levante a mão. O outro, irmãos, e entrando dentro da palavra, irmãos, eu creio que ali, irmãos, o aluno da escola, Geazi, porque a Bíblia fala, a Bíblia diz que Eliseu, o profeta, irmãos, ele teve uma atitude, irmãos, até coerente. Porque ele teve uma atitude coerente? Porque Eliseu, irmãos, quando ele soube, irmão, quando ele, eu não sei se saiu no jornal a última hora, eu não sei se a notícia veio pelo rádio, eu não sei se a notícia veio pela internet, quando havia fome ali na escola do profeta, o que Eliseu fez? Eliseu tomou a atitude correta. Eliseu chamou o moço dele: vem cá, moço, por favor, permita-me usar o senhor. Vai ficar famoso, vai aparecer lá na internet. Pode, o senhor quer? Olha só, ele chama o moço dele, ele chama Geazi. Só que o que acontece? Geazi, ele vem, só que Geazi não vai. Pode ser lá, Paulo. O que acontece? Geazi não vai. A Bíblia fala que um outro se levanta e vai buscar panela, as ervas para colocar na panela. Ou seja, irmãos, Eliseu, ele tinha o seu moço Geazi, porque Geazi é aquele que acompanhava Eliseu. Ele tinha ele como o quê? Como seu braço direito. Assim também é o pastor da igreja. Ainda que outros tenham ciúme, ainda que outros tenham inveja, irmão, tem sempre um que é o braço direito do pastor. Tem um que é o vice-dirigente do pastor, é o vice-dirigente da igreja. E isso incomoda, a pessoa fica com ciúme, fica com inveja. Irmãos, a ordem era para Geazi. Eliseu falou para Geazi: Geazi, ó, vai lá e põe a erva, porque Geazi conhecia o campo, ele sabia qual a erva que ele ia pegar para ser colocado na panela. Só que, irmãos, o que aconteceu? Não foi Geazi que foi. A Bíblia fala ali no texto que nós lemos que o outro moço foi lá, irmãos, com atitude precipitada. Irmão, nesta noite eu já quero abrir um outro parêntese: não se precipite, não tenha atitude precipitada, até porque existe um ditado, irmãos, que saco vazio não para em pé. E até porque, de repente, a fome que estava ali, o que aconteceu? Aquele moço, quando escutou, irmão, Eliseu falar para Geazi, para ele buscar, ele pegou e se levantou e foi correndo, se precipitou. Não era para ele ir, que ele estivesse com fome, era para ele esperar, porque quem tinha que ir era Eliseu. E ele, quando ele vai lá, irmãos, para buscar a erva, quando ele vai lá para buscar a erva, o que vai acontecer? Ele vai buscar, irmãos, uma erva venenosa, uma erva que tinha veneno para ser colocado na panela. Enquanto eu bebo água, você pode dar uma glória? Glória a Deus. Aleluia. Deus sabe. E quando ele coloca, irmãos, presbítero Celso, é Celso? César. Posso tirar aqui só por um momento? pode. Senão vai sujar o celular aqui. E quando Eliseu, irmão, manda Geazi não vai. Quem vai é um outro moço. E a erva que ele pega era uma erva que tinha veneno. E quando ele coloca a erva dentro da panela, irmãos, todos ali já com fome, já ali querendo saciar sua fome. Irmãos, tem um ditado também popular, não sei se é um vício de linguagem, que diz que cara feia para mim é fome. Mas eu sei, eu estou contemplando o rosto de cada um aqui, porque nesta noite, irmão, eu estou como profeta. E como profeta do Senhor, nesta noite, eu estou podendo contemplar o rosto de cada um. Ainda que esteja com luta, com problema, com circunstância contrária, com adversidade, você não está com cara feia, até porque a Bíblia fala, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia fala, a Bíblia diz, irmão,
Escritura. Escritura. Mas graças a Deus, pastor Nico, que nesta noite tem um povo aqui que eu